Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Os nossos irmãos estão em casa, estão me ouvindo bem? Sinalizem, por gentileza, se podem me ouvir. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estão online. Estamos aqui, eu, irmão Claudinei, irmão Felipe, irmão Wilson, estamos aqui na casa do Senhor. Vamos orar a Deus, iniciando o culto ao Senhor nesta noite. Vamos cantar um hino, vamos recolher a oferta simbólica que faz parte do culto e vamos à ministração da palavra do Senhor. Oremos, queridos, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças em nome de Jesus pela oportunidade santa de podermos chegar à tua casa de oração, meu Senhor, nesta noite. Obrigado por nos guardares durante o dia. Obrigado pela oportunidade de poder, Senhor, viver mais um dia na tua presença. Receba, Senhor, o culto que nós viemos lhe oferecer nesta noite. Que a tua palavra fale conosco. Mais uma vez, Senhor, que o teu Espírito nos conduza pelos terrenos planos da revelação e da aplicação da tua palavra. E que a tua palavra, que é viva, Senhor, é eficaz e é poderosa, ela haja nos nossos corações nesta noite. Que o teu Espírito Santo esteja em cada lar e com cada um dos teus, Senhor. Neste momento onde a tua igreja se reúne, Senhor, para cultuar a ti, os teus filhos estão em seus lares. Senhor, eu quero lhe pedir que a tua misericórdia, a tua graça esteja com eles e conosco aqui neste momento, neste tempo que estaremos aqui, Senhor, em vossa casa de oração. Se conosco, oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, vamos abrir a nossa harpa cristã. Quero cantar com os irmãos o hino 242. 242. Glória a Deus. Irmão Ney, vamos contribuir, querido, ainda que de forma simbólica, mas vamos contribuir já. 242, vamos cantar ao Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos aí em casa. Se eu olhar de lado é porque eu estou olhando para a TV, irmãos, para ver vocês, me entendam, tá bom? O irmão Paulinho está sinalizando lá, estou vendo vocês. 242, aqui meu santo. Deus abençoe. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia, que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou.
Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que para sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar, eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Amém? Glória a Deus. Continuemos, irmãos, orando pela família da irmã Cristina. Como os irmãos sabem, aprove ao Senhor Deus recolher nosso amado, querido irmão Gerson, diácono da igreja. Eu pedi oração na matriz para que os irmãos nos ajudem nesse momento de dor coletiva, né? É uma dor muito grande nós perdermos aqui na terra um ente querido como o irmão Gerson, que tanto trabalhou aqui conosco. Mas nós temos a esperança, uma viva esperança, irmãos, de reencontrar todos estes irmãos na glória, e é isso que nós temos que guardar, a viva esperança. Estivemos conversando com a irmã Cristina hoje, eu, Andréia, e falando com ela e transmitindo nosso carinho, o nosso abraço, o conforto do Espírito Santo. Até falaremos sobre isso nesta noite. E vamos continuar orando pela irmã Hilda. Nossa irmã Hilda está internada, não é com Covid, mas ela está com uma forte infecção urinária, precisa das nossas orações. Continuemos a orar pelo pronto restabelecimento da irmã Marília, do Edilson, da irmã Kessia e tantos outros irmãos e famílias que precisam das nossas orações neste momento. Então, eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós temos um tempinho, pelo menos uma meia hora aí para falar com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler o verso 31. Eu iria ler do verso 1 ao verso 9, mas depois os irmãos leiam este capítulo, meditem nesse capítulo. Eu vou ficar aqui com as achegas do texto sagrado, mas somente o versículo 31 para nós meditarmos nesta noite.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31, versículo 31, diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, oramos a Ti mais uma vez em nome de Jesus, pedindo, meu Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, a capacidade, a unção, a sabedoria, a iluminação, meu Senhor, do Teu Espírito Santo nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, para que nós possamos transmitir a Tua palavra, Senhor, e esta que não volta vazia, possa, meu Senhor, e alcance as nossas almas e os nossos corações, os lares e as famílias, mudando o que precisa ser mudado e trazendo edificação, consolação e exortação para as nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, que é a boa semente, encontre nos nossos corações, neste momento, mais uma vez, Senhor, um terreno fértil para poder, meu Senhor, produzir o que o Teu Espírito Santo precisa produzir na nossa vida. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, havia um grande problema assolando a igreja de Deus. Mas, irmãos, todo problema é problema para nós. Eu repito, todo problema é problema para nós, porque para Deus não existe problema. A própria Bíblia diz que para o Senhor todas as coisas são possíveis, mas a Deus tudo é possível. Então, quando nós falamos sobre um grande problema, era um problema no âmbito material que estava assolando a igreja. Atos capítulo 8, versículo 3, dá o nome deste problema. Atos capítulo 8, verso 3, diz: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ou seja, o problema chamava-se Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, irmãos e irmãs, era um homem pedante. Saulo de Tarso era um homem arrogante. Saulo de Tarso era um homem impiedoso, religioso extremista, mas de um alto intelecto. Jesus chama este homem de touro bravo, porque diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, o Senhor Jesus, ao encontrar-se com Saulo no caminho de Damasco, chama-o de touro bravo. Mas Saulo desconhecia, irmãos, que quem persegue a igreja, na verdade, não está perseguindo a igreja, mas está perseguindo, se insurgindo contra o Senhor da igreja. Porque ao encontrar-se com Saulo, no caminho de Damasco, capítulo 9, versículo 4, o Senhor diz assim para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, irmãos, quem persegue a igreja não está perseguindo a igreja, está perseguindo o Senhor da igreja. O Senhor da igreja. Saulo desconhecia isto. Saulo também desconhecia que o Senhor da igreja um dia havia dito: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Saulo desconhecia este dito do Senhor. E Saulo também não sabia que Jesus sabe resolver problemas. Isto é para você dar glória a Deus,
aí na sua casa, irmão, para nós darmos glória a Deus aqui. Jesus sabe resolver problemas. Glória ao nome do Senhor. Jesus sabe resolver problemas. E assim, como o pastor vai adiante das ovelhas, o Senhor Jesus também vai adiante das suas ovelhas, da igreja. Pois o próprio Senhor Jesus foi quem disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, irmãos, Jesus resolveu o problema. Jesus resolveu o problema, chamado Saulo de Tarso. Acompanhe comigo no texto sagrado, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Veja como o Senhor Jesus resolveu este problema. Versículo 3, a Bíblia diz: e indo no caminho, Saulo, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, ou seja, Jesus cercou Saulo no caminho de Damasco. Jesus o cercou no caminho de Damasco. Segundo, versículo 4, e caindo em terra, ou seja, o Senhor o derrubou por terra. Terceiro, versículo 5, Saulo disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou. O Senhor Jesus usou a mesma expressão de Deus Pai. Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Note, irmão, que Jesus cercou Saulo de Tarso, Jesus o derrubou por terra e Jesus se revelou a Saulo como: eu sou. Eu sou. E ali o Senhor o domou. Verso 6, a Bíblia diz: e ele, Saulo, tremendo e atônito, ou seja, o Senhor tirou-lhe a valentia. Aquelas cartas que Saulo pediu para os sacerdotes, o sumo sacerdócio de Jerusalém, para atacar os irmãos, de nada serviu. Aquela valentia de Saulo de Tarso, de nada serviu. O intelecto, a pedância, a arrogância de Saulo de Tarso não serviu de nada, porque o versículo 6 diz que ele estava no chão, caído, tremendo e atônito. Versículo 8, a Bíblia diz: e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Ou seja, o Senhor Jesus o deixou cego e dependente. Sabem por quê? Porque Jesus sabe resolver problemas. Jesus prostrou Saulo de Tarso a tal ponto, irmãos, que ele passou 3 dias orando e em jejum. Está aí no capítulo 9, versículo 9 e versículo 11. Jesus prostrou de tal forma a arrogância, a pedância deste homem, que ele ficou 3 dias cego, orando em jejum. Então, diz o texto sagrado, o Senhor chamou um discípulo para orar por um mestre. Porque, parênteses, ou melhor, aspas, Saulo de Tarso era considerado um mestre fariseu. Então aqui, o Senhor chamou um discípulo, nome do discípulo Ananias. O Senhor chamou um discípulo para orar, aspas, por um mestre. Está aí no versículo 10. E aqui nós temos uma lição para nós nesta noite. Seja sempre discípulo de Cristo, irmão. Sejamos sempre discípulos de Cristo. Por quê, pastor? Porque Jesus fala com discípulo. Porque Jesus confia missões a discípulos. Porque Jesus, ele sempre usa
discípulos que estão dispostos e disponíveis, discípulos. Porque Jesus dá poder a discípulos. Então fica aqui uma orientação, fica aqui uma palavra para nós nesta noite. Sejamos sempre discípulos. Havia um discípulo ali chamado Ananias, que estava disposto e disponível, e o Senhor o chamou para ir até a rua chamada Direita, orar por Saulo de Tarso. E naquele momento, em chegando ali, Saulo de Tarso rendeu-se ao Senhor. E por que o Senhor fez tudo isso, irmãos? Porque tudo isto para abençoar a igreja. Deus resolveu o problema para abençoar a igreja. Então diz o versículo 31 do capítulo 9, resolvido esse problema chamado Saulo de Tarso, o texto no versículo 31 diz, então as igrejas tinham paz. Então as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito. Eu quero concluir esta prédica, este sermão, com estas lições do versículo 31. A primeira expressão que nos chama a atenção é: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz. Assim, pois, as igrejas tinham paz. Por que que Deus resolveu o problema chamado Saulo de Tarso? Porque o Senhor Deus queria que a igreja crescesse. Porque o Senhor queria que a igreja crescesse em paz. Irmãos, igreja é lugar de paz. Igreja não é lugar de conflitos. Igreja não é lugar para se autopromover. Igreja não é lugar de contendas. Igreja não é lugar para litigar por cargos ou posições. Não. Igreja não é lugar de falatórios. Igreja não é lugar de murmuração. Igreja não é lugar de grupos ou de partidarismo. Não. Igreja é lugar de paz. Que o teu lar, irmão, que o nosso lar, e eu digo isso pela fé, que o nosso lar, que o teu lar, irmão, seja uma extensão da igreja, que é um lugar de paz. Eu te abençoo com essa palavra de Deus nesta noite, e também quero ser participante desta bênção nessa noite. Que o nosso lar, irmão, extensão da igreja, seja um lugar de paz. Assim como a igreja é um lugar de paz, não é lugar de conflito, não é lugar de disse-me-disse. O texto sagrado nos ensina que as igrejas tinham paz. Eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre as nossas vidas nesta noite. A paz que excede todo entendimento. Que haja paz no teu coração nesse momento, irmão. Que haja paz na tua família. Que haja paz na tua alma. Que haja paz nos nossos corações. Quiçá nesse momento que nós estamos atravessando. Que haja paz na nossa alma. Porque em havendo paz, há tranquilidade, há equilíbrio. Porque o texto sagrado está nos ensinando que a igreja é um lugar de paz. Aprenda isso, irmão. Aprendamos isto. A igreja é um lugar de paz. A igreja é um lugar de paz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 15, parte C, diz: mas Deus chamou-nos para a paz. Olha que texto lindo, irmãos. Nós fomos chamados para viver em paz, em paz. Colossenses capítulo 3, verso 15,
texto sagrado lindo diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, veja novamente, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha o que o texto está dizendo, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, ou seja, nós fomos chamados para a paz, nós devemos ser dominados pela paz e nós devemos ser agradecidos pela paz. É o que o texto está nos ensinando. Ainda Filipenses capítulo 4, eu quero ler com vocês esse texto, estou caminhando para o final. Filipenses capítulo 4, se os irmãos puderem acompanhar. Filipenses 4, versos 6 e verso 7, texto conhecido, mas que vai acalentar a tua alma nesta noite, a nossa alma. Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7, diz assim: não estejais inquietos. Isso aqui tem endereço. Não estejais inquietos por coisa alguma, tem endereço do Espírito de Deus. Para nós nesta noite, para os irmãos aí em casa. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. Olha, irmão, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, os vossos corações aí em casa, neste momento. A paz. Igreja é lugar de paz. Uma outra lição que nós tiramos desse texto, está aí no verso 31, quando o texto sagrado diz: e as igrejas eram edificadas. Igreja é lugar de paz, mas igreja também é lugar de edificação. Edificação. Pastor, o que é que significa edificar aqui no texto? A palavra edificar, edificação, no texto significa promover crescimento. Significa promover crescimento em sabedoria de Cristo, em sabedoria cristã. Significa promover crescimento da afeição. Significa edificar, significa promover a graça de Deus. Edificar significa promover a virtude de Deus. Edificar significa promover a santidade. Edificar significa promover a felicidade. Edificar significa promover a piedade. Piedade é devoção a Deus. Então, note, irmão, o sentido vasto da palavra edificar, quando o texto sagrado diz: e as igrejas eram edificadas. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, irmãos, eu preciso promover a tua edificação e você precisa promover a minha edificação. E nós precisamos promover a edificação, o crescimento, a afeição, a graça, a virtude, a santidade, a felicidade e a piedade. Nós devemos promover isso entre o corpo de Cristo, entre os irmãos. É o que o texto sagrado está dizendo. Ou seja, quando nós promovemos a edificação, irmãos, nós devemos crescer na graça juntos, nós devemos crescer no conhecimento juntos, nós devemos crescer trabalhando para Deus juntos. Ou seja,
Promover a edificação é trabalhar de forma sinérgica, trabalharmos juntos, crescermos juntos, promovermos a graça de Deus, a virtude do Senhor na vida dos irmãos. Isto é promover a edificação, promover o crescimento. Promover o crescimento, irmão, é ver um irmão crescer na graça e no conhecimento e se alegrar por isto. E se alegrar por isso. Igreja é lugar de edificação. O texto sagrado nos diz: e as igrejas tinham paz e eram edificadas. A igreja é lugar de paz e é lugar de edificação, de crescimento para Deus. Outra lição que nós tiramos ainda no verso 31, a Bíblia diz: e as igrejas multiplicavam-se. Igreja é lugar de multiplicação. Porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Nosso Deus é o Deus do crescimento, da expansão, do avanço. Note, irmãos, nós conhecemos a história da igreja. Quanto maior a perseguição, quanto maior eram as dificuldades, mais a igreja crescia. E crescia porque cada crente era um evangelista. Atos capítulo 8, verso 4, acompanha aí os irmãos. O texto sagrado diz: mas os que andavam dispersos por causa da perseguição, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E pelo fato de anunciarem a palavra de Deus, a igreja se multiplicava. A igreja se multiplica quando cumpre Atos 2, 42 a 47, que nós conhecemos. Vamos ler esse texto que é importante para nós fundamentarmos a nossa meditação nessa noite, embora seja conhecido o texto, mas nós estamos falando sobre a multiplicação da igreja. A igreja se multiplica quando cumpre Atos 2, 42 a 47, que diz, olha, a respeito da igreja, olha o que os irmãos faziam, por isso havia multiplicação. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Eles não reclamavam da doutrina, não reclamavam do ensino, não. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. O texto sagrado dizia: em toda alma havia temor, nós vamos falar sobre isso. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, havia milagres. E todos os que criam estavam juntos, não estavam separados, eles estavam juntos, como nós estamos aqui, ainda que distante, mas nós estamos juntos. E tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo a necessidade que havia, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, não era com tristeza, comiam com alegria e singeleza de coração, simplicidade de coração. Verso 47 fecha e diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou seja, havia multiplicação. Outra expressão que está no verso 31 diz: as igrejas andavam no temor do Senhor. A expressão andar no temor do Senhor, irmãos, significa persistir, significa perseverar na jornada que foi iniciada. Ou seja, perseverar em seguir, em obedecer, em servir, respeitar e reverenciar a Deus. Igreja é lugar de reverência, é lugar de respeito, é lugar de temor a Deus. Foi por isso que Jesus disse para alguns incautos: a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. E eu posso dizer para os irmãos, com amparo bíblico, que temer a Deus
evita muitas complicações na nossa vida. Quando nós tememos ao Senhor, nós evitamos muitas complicações na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é a base, é o princípio, é o alicerce da sabedoria. Eu poderia citar aqui vários exemplos, o tempo já me manda parar, mas note que a história de José só prosseguiu da forma que prosseguiu, porque José temeu a Deus na casa de Potifar. Vocês sabem muito bem disso. Então, temer a Deus evita muitas complicações na vida. A Bíblia diz que as igrejas andavam no temor do Senhor. Temer a Deus, irmãos, traz a bênção dele sobre nós. Temer a Deus traz a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, igreja é lugar de temor, de reverência a Deus. Porque Deus está na igreja. Eu não estou falando do templo, irmão, estou falando que Deus está na igreja. Deus está na igreja. E a última lição, versículo 31, a Bíblia diz que as igrejas tinham a consolação do Espírito Santo. Igreja é lugar de consolo. Igreja é lugar de consolação, irmãos. A palavra consolação aqui é conforto, é encorajamento. Igreja é lugar de encorajamento, de conforto. A palavra consolação aqui significa estímulo. Igreja é lugar onde nós estimulamos os irmãos. A palavra consolação aqui significa também instrução, ou seja, a igreja é lugar de ensino, de instrução. A palavra consolação aqui significa conciliação, ou seja, a igreja também é lugar de conciliação. Conciliação. Irmãos, o Espírito Santo é chamado Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo, Jesus chamou o Espírito Santo de um outro Consolador. Nós precisamos, irmãos, aprender a julgar menos e a consolar mais. Anote isso. Nós precisamos aprender a julgar menos e a consolar mais. A consolar mais. Porque Deus é Deus do encorajamento. Me lembrei do texto onde o Senhor aparece a Josué, e o Senhor diz para Josué: Josué, tenha bom ânimo. Está lá no capítulo 1 de Josué. Ou seja, o Senhor, depois da morte de Moisés, confortando, consolando, encorajando, estimulando Josué. Deus é assim, Deus é um Deus que nos encoraja. Aliás, irmão, olha, se você quiser, erga a tua mão aí na tua casa, eu quero te abençoar com essa palavra, que haja encorajamento da parte do Senhor para as nossas vidas neste tempo, neste momento, em nome de Jesus. Deus é o Deus da consolação, do encorajamento. Me lembrei também que o Senhor aparece para Gideão, embaixo do carvalho. Gideão estava no quintal da casa do pai, malhando trigo no lagar. O Senhor aparece para ele e o encoraja. Diz para Gideão: vai nessa tua força, homem valoroso. Vai nessa tua força, não para não. Continua. Vai nessa tua força. Irmãos, eu quero te abençoar com essa palavra e ao mesmo tempo recebê-la no meu coração. O Senhor nos diz nesta noite: vai nessa tua força, continua nessa tua força. Não desanima, não para, continua. Você é valoroso, você é valorosa. O nosso Deus é um Deus de toda consolação. Eu me lembrei que o Senhor Jesus disse para os discípulos, naquela noite de dificuldade, onde os discípulos estavam em alto mar, remando, o vento era contrário. Jesus chega por volta das 5, 6 horas da manhã e diz para eles: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. O nosso Deus é o Deus da consolação, irmãos. O nosso Deus é aquele que nos estimula. O nosso Deus é aquele que nos encoraja.
que nos encoraja. Tenham bom ânimo. Jesus disse uma certa vez: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas vezes o Senhor ainda disse: levanta-te, porque o nosso Deus é um Deus de encorajamento, é um Deus de consolação, de conforto. A Bíblia diz que o nosso Deus é chamado o Deus de toda consolação. Igreja é lugar de confortar, é lugar de encorajar, é lugar de animar com a graça de Deus. Então, irmãos, eu encerro aqui. Aprendamos a confortar. Quizá nesse momento difícil que nós estamos atravessando, aprendamos a confortar, a encorajar, a animar, a conciliar, a estimular os nossos irmãos. Porque, meus santos irmãos, ainda há bálsamo em Gileade. Há bálsamo de Deus para a tua vida, irmão. Há bálsamo de Deus para a igreja. Há conforto do Espírito Santo para a igreja, para as nossas vidas. Eu encerro citando o que o Senhor Jesus disse. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Consolo, conforto, lenitivo, amparo, encorajamento, fôlego para a tua alma, para as nossas almas nesta noite. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a cada um dos irmãos, que o Espírito de Deus continue, irmão, com vocês aí em casa, conosco, falando aos nossos corações. Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho dos irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus nesta noite por esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estar nesta noite no santuário, ministrando, Senhor, a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado pelos irmãos que estão comigo, meu Senhor, aqui no santuário. Obrigado por cada família, por cada um dos teus filhos, Senhor, que se conectaram neste momento para cultuar ao Senhor. Que a tua bênção, a bênção da edificação, do conforto, do crescimento, o bálsamo, Senhor, repouse, esteja e permaneça, Senhor, com cada família, cada lar. Que a tua presença, Senhor, seja sentido no seio das famílias. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda os teus santos. Senhor, nós oramos e que a tua palavra haja, Senhor, nas nossas vidas e nos nossos corações, em nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós. Juntos digamos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenham todos, irmãos, uma boa noite. Obrigado a todos. Estou olhando aqui para vocês na câmera, viu? Estou dando tchau aqui olhando na TV. Deus abençoe a todos os irmãos. Amo a todos vocês, queridos. Continue orando por nós. Muito obrigado pelos irmãos terem orado por mim, por minha esposa, inclusive ela está aí, né, com vocês aí na tela. Obrigado, Deus abençoe, Deus responde sim, irmão, as orações. Ele é soberano, a vontade do Senhor é que é feita. Muito obrigado, irmãos, pelas orações. Estamos todos aqui pela bondade e pela graça do Senhor. Mas oremos, continuemos orando pelos nossos irmãos, por cada lar, cada família, por nossa cidade, pelos nossos governantes, pelo nosso país, pela igreja, pelos pastores. Continuemos orando uns pelos outros. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.